Vamos iniciar, então, a nossa revisão com a resolução das questões que foram disponibilizadas e enviadas para vocês. Uma característica que vocês podem observar nas minhas questões, e assim, é, acho que tem uma circunstância que deve deixar vocês tranquilos, que é o prazo que vocês vão ter para resolver a prova. Então, a minha sugestão, verifiquem o material que eu disponibilizei, ah, as coisas escritas que estão no Moodle, dei uma lida naquilo. Tem vários vídeos postados no YouTube sobre o nosso conteúdo. É importante que você dê uma olhada nisso. Isso vai te ajudar. Na verdade, é isso que vai responder para você a prova toda. E a primeira parte do nosso conteúdo foi uma parte dada em sala de aula, né? Mas, então, vamos conversar sobre as questões que foram colocadas para você no questionário. Primeira questão. Eu vou ler e aí depois a gente conversa sobre as respostas, tá bom? Ao longo dos séculos, toda sociedade e Estado tiveram seu ordenamento jurídico próprio, regendo sobre os valores, princípios e regras definidos pelo senso comum das relações humanas. O ambiente social e o substrato social, sempre em transformação, fazem com que os valores e bens jurídicos tidos como fundamentais para determinada sociedade possam se alterar com o passar do tempo. E para compreender tais transformações e a evolução do direito ao longo do tempo, é necessário estudarmos tais modificações, avanços e retrocessos ao longo da história. A partir dessa premissa, discorra sobre a representação prática do ditado ubi societas ibi ius. A gente trabalhou com esse ditado na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, né? Que eu coloquei no quadro, né? Ubi societas ibi ius, que significa onde está a sociedade, ali nós temos o direito. Então, a primeira questão era uma questão bastante simples, né? Que só era necessário você se lembrar da nossa primeira aula, da nossa primeira conversa. E olhar no seu caderno, que certamente você tem anotado o que significa ubi societas ibi ius. E quando eu entendo que esse ditado em latim quer dizer que onde está a sociedade, ali nós temos direito, isso significa que o direito é um produto da sociedade. Então, primeiro eu tenho uma existência social, primeiro eu tenho uma determinada localidade com mais de uma pessoa convivendo. Então, eu tenho o que a gente chama de coexistência, né? Pessoas convivendo no mesmo ambiente. E a partir dessa coexistência, surge a necessidade de termos regras. E aí é onde o direito entra. Então, o direito ele é um produto, ele é uma consequência da existência de uma sociedade. Então, aquela representação que eu costumo fazer muito nos vídeos e nas aulas, né? Então, se aqui eu tenho a sociedade, o direito ele sai da sociedade, ele é fruto dessa sociedade e ele aponta, ele se volta para tutelar, para regulamentar a própria sociedade. Então, nós temos uma relação circular entre direito e sociedade, né? É, por ter a sua origem no ambiente social, mas também por se voltar à sociedade para regulamentá-la. Na verdade, você vai observar que eu gosto de pôr questões com texto, né? Já tem que se acostumando com isso, tem provas pela frente, testes seletivos, OAB, NAD e tal, onde são questões grandes, com textos grandes antes e tal. Mas essa primeira questão, se você não tivesse lido nada da primeira parte e fosse direto para o que significa ubi societas e ibi ius, já era suficiente para você responder. Se você se lembrasse, obviamente, o que significa esse ditado. Só que todo esse texto anterior, ele de uma certa forma te explica que o ambiente social, né, faz com que as regras surjam. Porque, na verdade, as regras não são iguais. Então, se nós pensarmos no mundo todo, o mundo tem diferentes realidades. Nós temos sociedades com valores diferentes. E aí, cada sociedade com seus valores produz a sua própria regra jurídica. Isso tudo para demonstrar como, de fato, o direito, o conjunto de regras jurídicas existente, é sempre uma consequência da sociedade em que essas regras jurídicas estão inseridas, né? Então, as regras jurídicas brasileiras, elas estão de acordo com a nossa realidade, é a nossa forma de pensar. Se eu vou para um país de natureza islâmica, né, como o Afeganistão, por exemplo, a regra jurídica existente no Afeganistão, ela representa e é fruto da cultura e da maneira como aquela população, aquele povo vive e entende que tem que ser vivido. Seria
muito absurdo ou muito difícil nós tentarmos aplicar no Brasil um sistema jurídico afegão. E o oposto também é verdadeiro. Seria inadmissível para os afegãos aplicar um sistema jurídico que nós temos aqui no Brasil, com igualdade de direito para as mulheres, mulher trabalhando fora de casa e tal. Coisas inconcebíveis. Por quê? Porque o direito sempre reflete essa existência ou essa experiência social. Ok? Então, dá uma olhada nessas nossas primeiras aulas, que é onde está a resposta para essa primeira questão. Tá? Nós teremos questões abertas, né, perguntas abertas na sua avaliação. E aí, perguntas que me fizeram até em relação à atividade que foi passada para vocês sobre direito e moral, né? Aliás, já aviso, todos os prazos estão reabertos das atividades. Então, caso você tenha perdido alguma atividade das anteriores, os prazos foram reabertos até o dia 11 de maio. Então, você consegue enviar novamente não, se você já enviou, você não envia mais, mas você consegue enviar caso não tenha enviado. Tá bom? Acho que tudo isso o Paulo avisou na reunião que ele fez com vocês. Então, é isso a primeira questão. Segunda questão. Segunda questão do nosso questionário. Vamos lá. Quando pensamos em direito, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a de correção. Direito é aquilo que é correto, contrário ao errado, o que vai ao encontro da própria origem do termo, já que o vocábulo provém do latim directum ou rectum, cujo significado é reto ou aquilo que é como uma régua. Dentro dessa concepção, então, nós apresentamos para você um conceito de direito, uma ideia de direito nessa primeira parte da pergunta. E aí vem, dentro dessa concepção, o direito é responsável por fixar as condutas consideradas corretas em determinado tempo e espaço. Lembra? As regras jurídicas, elas valem em um determinado ambiente. Regra jurídica brasileira vale no Brasil, eu não vou aplicá-las na Argentina ou no Paraguai, né? Então, podendo inclusive impor sanções àqueles que hajam em desacordo com elas. Então, a regra jurídica ela vai fixar um comportamento e ela pode estabelecer uma sanção, uma punição, uma penalidade pelo seu descumprimento. Miguel Reale afirma que direito é, aos olhos do homem comum, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social, graças ao estabelecimento de limites a cada um de seus membros. Sendo, portanto, conforme ensinamentos de Santi Romano, referenciados pelo próprio Reale, a realização da convivência ordenada. Então, aqui nós estamos falando, mais uma vez, e reafirmando aquilo que você poderia ter trabalhado na questão anterior, que o direito é uma experiência social. Ele regulamenta a sociedade, certo? Fechando o enunciado. Não podemos nos esquecer de que o termo direito se trata de um vocábulo plurívoco, ou seja, que ele tem vários significados, várias acepções. Diante disso, assinale a alternativa incorreta, para você marcar a errada. Então, A. Direito enquanto norma se refere ao que se acostumou denominar direito objetivo. A gente falou sobre isso. Nós conceituamos essa situação, a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo é o conjunto de regras jurídicas escritas, registradas em um código. Então, sempre que eu olho uma legislação, vocês têm aí o Vademecum, ou qualquer legislação que eu olho, ao olhar para aquela legislação, eu estou diante do chamado direito objetivo. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. Direito enquanto faculdade se denomina que tem tem um erro aqui de digitação, direito subjetivo. Direito enquanto faculdade é direito subjetivo. Aqui, mais uma vez, entra num conceito que nós também falamos em sala sobre direito objetivo e subjetivo. Direito objetivo é a previsão legal, aquilo que a lei, que a norma jurídica estabelece. E o que é direito subjetivo? É a faculdade, ou seja, é a possibilidade de escolha do indivíduo. E o que eu quero dizer com isso? Não é porque a lei permite que eu processe alguém que eu sou obrigado a processar. Então, o direito objetivo prevê o direito das pessoas. Só que a pessoa só processa alguém ou não se ela quiser. Isso é direito subjetivo, é essa escolha. Então, se a gente quiser pensar num exemplo, né? Imagine uma situação em que uma pessoa deve para você. Se uma pessoa deve para você,
O Código Civil prevê uma possibilidade de ser cobrado o valor do débito. A pessoa que te deve, ela tem que te pagar. E o Código de Processo Civil também estabelece regras de como eu vou tentar receber e forçar essa pessoa para que ela me pague. Tudo isso é direito objetivo, porque está objetivamente previsto. Agora, o fato de estar previsto não quer dizer que a pessoa vai necessariamente ingressar com uma ação de cobrança, porque daí faz parte da escolha dela. Quantas pessoas vocês conhecem, já ouviram, e talvez até sejam pessoas desse tipo, que diante de uma dívida, olhou para o devedor e falou assim, acho que não vale a pena passar a raiva que eu vou passar por um processo judicial, perder dia para ir para o fórum, encontrar o infeliz que eu prefiro ver morto, de tanta raiva que me fez passar, para receber R$ 50, por exemplo. Então, essa apreciação é subjetiva. Por que é subjetivo? Quando a gente pensa em subjetivo, é porque isso está atrelado à nossa subjetividade, à nossa reflexão, à nossa escolha. Então, direito objetivo é o que está previsto. Direito subjetivo é a escolha que o indivíduo tem, que qualquer pessoa tem, de processar ou não. Ninguém é obrigado a processar ninguém. Essa é a ideia do direito subjetivo, beleza? Então, aqui nós temos a alternativa B, que também é correta. Alternativa C. Direito enquanto ciência diz respeito à compreensão de que o direito deve se ocupar do estudo da atividade jurisdicional. Quando a gente pensa em direito enquanto ciência, no início das nossas aulas, nós discutimos até, será que direito é ciência? Será que direito não é ciência? E para quem acredita que direito seja uma ciência, por que eles acham que direito é uma ciência? Porque tem um método específico de estudo e tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo do direito? É a sociedade e também a atividade jurisdicional. O que é atividade jurisdicional? É a atividade julgadora que o Estado promove por meio do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ao julgar processos, ele está exercendo atividade jurisdicional. Então, a C também está correta. Alternativa D, direito enquanto fato social diz respeito à compreensão de que o direito deve ser estudado pela biologia, entendido como fato moral e fenômeno da vida individual. Jovem, ainda que você não tivesse a menor noção do que essa pergunta se tratava, não tem como a gente achar que o direito é estudado pela biologia. Então você percebe que às vezes uma questão que aparentemente é muito complexa, a resposta incorreta ela é extremamente besta. E como que eu vou achar que o direito é estudado pela biologia? Então, por certo que a alternativa D é a alternativa errada. A biologia não estuda o direito, nós não temos esse tipo de influência, né? Então, a alternativa errada, incorreta, é a alternativa D, da questão 2. Pessoal, conforme eu for falando, né, e explicando, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você me faz, tá? Não tenha receio de perguntar, pode mandar escrita, pergunta se você não quiser falar, ou pode liberar o seu microfone e falar, fique à vontade. Vamos lá. Questão 3. Leia o trecho a seguir. Ciência que trata de narrar e fazer conhecer os acontecimentos sociais ocorridos e vividos, acertando versões, afastando dúvidas, buscando a certeza, sempre com fundamentos nos dados já existentes, ou naqueles que necessitam ser levantados e esclarecidos. O texto refere-se a qual ciência? E aí você tem como alternativa direito, história do direito, história, filosofia e sociologia. A resposta correta da questão 3 é a alternativa C, história. Não é história do direito, é puramente a história. Como que seria se eu pensasse história do direito? Se junto com esse conceito estivesse atrelado algum elemento jurídico. Então, se ela falasse assim, ciência que trata de narrar e fazer conhecer os acontecimentos que resultaram em regras jurídicas, que resultaram na produção de normas jurídicas, de normatização da sociedade, aí eu estaria falando de história do direito. Agora, quando eu falo que é uma ciência que só se destina a narrar e a fazer conhecer fatos e acontecimentos antigos, né, demonstrando certeza, as versões, qual é mais correta ou não, isso é tipicamente o que a história faz. Todos vocês estudaram história. E se você se lembrar, esse conceito se aplica exatamente à sua experiência enquanto estudante de história. Quando você estudou o período da regência, quando você estudou o Brasil imperial, quando você estudou um regime escravocrata, enfim, a época da sociedade feudal,
que a história faz? Te diz como que as coisas aconteceram. Então, elas só narram as coisas como elas são. Então, a resposta é a alternativa C, história. Lembrando mais uma vez, seria a história do direito se junto com este conceito estivesse ali indicado algum elemento jurídico. Então, conhecer circunstâncias antigas que resultaram em uma norma jurídica, em um código ou em uma codificação. Aí a gente está falando de história do direito. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Questão número 4. Assinale a alternativa incorreta acerca do direito egípcio da antiguidade. Então, a gente está falando alternativa incorreta. Então, nós teremos aqui 4 alternativas corretas e uma incorreta. Sempre que eu perguntar, e aqui é uma dica que eu dou para vocês, tá? Tendo o termo incorreto, grifa ele, destaca ele. Ou se houver o termo exceto, exceto também indica que eu quero a incorreta. Então, fique muito atento a essas terminologias, ok? Então, vamos lá. Uma questão sobre direito egípcio, sociedade egípcia, né? A gente falou bastante sobre sociedade egípcia e tudo isso aqui você tem anotado. Alternativa A. A sociedade egípcia era estratificada em classes e as pessoas poderiam ascender ou descender de uma classe para outra através de seus atos. Nós falamos sobre isso em sala de aula. O que é uma sociedade estratificada em classes? É uma sociedade que tem classes sociais divididas e identificadas. E nós comentamos sobre o quanto o direito egípcio era um direito evoluído e interessante. Aqui, a pessoa nascia numa determinada classe social e ela poderia subir na classe social ou, inclusive, piorar a sua situação social. Não se esqueça, inclusive, no dia que a gente falou sobre o direito egípcio, eu fiz uso da história bíblica de José. E comentei com vocês, lembram como José chegou ao Egito? Ele chegou como um escravo e se torna governador. Essa história, esse relato bíblico, nós precisamos trazer, porque lembra que eu comentei com vocês, a Bíblia, além de ser um livro religioso, é um livro histórico. Então, os relatos ali nós precisamos levar em conta em relação ao seu cunho histórico, a sua importância histórica. Ora, se eu tenho um cara que numa sociedade chega como escravo e se torna governador, esse é o maior exemplo de que os indivíduos no Egito Antigo poderiam subir de nível social, sabe? Que é exatamente o que José fez. A gente trabalhou muito esse assunto em contraponto com a sociedade babilônica, que na sociedade babilônica haviam classes sociais, né, dos pobres, da classe média e dos ricos, e não havia essa transição de classe social. O ponto era, você nasceu no lugar certo ou você nasceu no lugar errado. Se você compusesse o chamado Vardum, né, que eram as classes baixas, os escravos livres, né, que eles chamavam, você estava lascado. Ia ter pena de morte, ia ter pena de chicote, castigos físicos, né, e sem possibilidade de ascensão social. Então, a alternativa A é uma alternativa correta. Alternativa B. Sob o processo egípcio, podemos apontar como principais características a acusação como um dever cívico das partes envolvidas, podendo as testemunhas do fato criminoso se recusarem a depor, polícia repressiva e auxiliar da instrução processual. A alternativa B é a alternativa incorreta. Era a B que você deveria marcar. Por que a B é a alternativa incorreta? Porque, de fato, a acusação era um dever cívico das pessoas e as testemunhas não podiam se recusar a depor. Era algo extremamente, era um dever cívico prestar depoimentos e falar aquilo que você tinha visto. Então, não era uma possibilidade se eximir dessa responsabilidade em contribuir com a busca pela verdade e, inclusive, resultar na condenação de uma pessoa que praticou algo errado. Então, alternativa B é a alternativa errada. E o problema está lá, podendo as testemunhas do fato criminoso se recusarem a depor. Essa é a parte errada da alternativa. C. Os egípcios eram bem organizados politicamente. Todo o poder político era concentrado nas mãos do faraó, considerado uma divindade e confundido com o próprio Deus. Isso também é verdade. Nós comentamos que o Egito era uma sociedade que acreditava em uma pluralidade de Deus, mas também
repousava sobre a figura do faraó uma consideração divina, como se Deus fosse. Então havia uma adoração destinada à própria figura do faraó. Então era muito forte o poder exercido pelo soberano, né? B. A respeito do direito codificado em si, destacamos que nenhum texto legal escrito chegou até o homem moderno. No entanto, há inúmeros excertos de contratos, né, pedaços de contrato, testamento, decisões judiciais e atos administrativos, além de grande quantidade de referências a normas jurídicas em textos sagrados. Isso é verdade. O que eu quero dizer? Que a gente tem muito do direito egípcio na Bíblia, por isso que me coloquei texto sagrado aqui. A gente tem muito de direito egípcio em pedaços de contrato ou documentos perdidos e encontrados. Mas isso também foi falado em sala. Nunca se encontrou um código egípcio completo. Tanto que quando a gente trabalhou com os momentos, né, em anos, a sociedade egípcia é muito antiga. Mas o primeiro código, ou o código mais antigo descoberto, não é da sociedade egípcia, é da sociedade babilônica, que é o código de Ur-Nammu. Então, aqui, isso de fato é certo, né? Não temos um código egípcio descoberto, só pedaços de documentos legais. E alternativa aí, havia a existência de um direito penal egípcio, não tão severo quanto em algumas outras sociedades antigas, a exemplo da babilônica, mas com penas cruéis, como trabalho forçado, chicotadas e abandono ao ermo. Até comentei com vocês o exemplo do abandono ao ermo, né? Você não tinha, a princípio, instrumentalizado uma pena de morte no Egito, mas ao mesmo tempo se admitia abandonar a pessoa no meio do deserto. Indiretamente, você está matando a pessoa. Enfim, havia de fato um direito penal bastante organizado, só que não era um direito penal tão severo como a gente observou no Código de Hammurabi. Então, isso de fato também está correto. Questão número 5. Assinale a alternativa incorreta sobre o direito hebreu na antiguidade. Agora a gente está falando de direito hebreu. A. O direito hebraico, ou direito hebreu, indiferente, né, pautava-se em preceitos jurídicos de ordem religiosa, embasados em uma religião monoteísta, diferentemente do politeísmo predominante na antiguidade. Perfeito, é isso mesmo. Está correta essa alternativa. O direito hebraico ele era profundamente baseado em diretrizes religiosas. O exemplo clássico do direito hebraico, os 10 mandamentos, acreditou... Só um pouquinho água. Naquele momento, creu-se, né, que Moisés sobe ao monte e do monte recebe do próprio Deus 10 regras jurídicas, 10 regras de comportamento, né, que não deixam de ser regras normativas. Ora, isso é uma perspectiva divina da regra jurídica. Então, é óbvio que nós temos uma ordem religiosa influenciando, sim, a produção do direito hebraico. Religião monoteísta, isso sempre foi uma característica do direito hebreu. Um único Deus, o Deus cristão. Diferente de outras sociedades, em que era muito comum o politeísmo, que é a existência de várias divindades, né? Na Bíblia mesmo, nós encontramos relatos de quando os hebreus encontram outros grupos, né, outras sociedades, um relato de que essas sociedades adoravam vários deuses, né? Então, isso também fica bem claro por meio da leitura da Bíblia. Alternativa B. A Bíblia hebraica, além de fonte formal do direito, também é a principal fonte histórica do povo hebreu. E os textos sagrados, utilizados e existentes à época do povo hebreu, correspondem ao que conhecemos hoje como Antigo Testamento. É isso mesmo. Então, o Velho Testamento ou Antigo Testamento representa a principal fonte histórica do povo hebreu ou do direito hebreu. E aqui, novamente, a gente retoma uma fala que foi bastante pontuada em sala de aula de que a Bíblia é um livro histórico. Você pode não acreditar em nada que ela fala no aspecto de divindade, de Deus existir ou não enquanto ser metafísico e tal. Mas é inegável o valor histórico que existe na Bíblia. E aí a maneira como você ou qualquer pessoa acredita a respeito de Deus é uma questão bastante individual. C. Alternativa C da questão 5. Era consolidada a estrutura patriarcal, sendo vitalício o pátrio poder, né, o poder concentrado na mão do pai, do homem, do chefe de família, com o pai respondendo pelos atos ilícitos que porventura os filhos praticassem. Sim, isso é verdade, nós falamos isso em sala, e inclusive eu comentei com vocês que até hoje
os pais, e aqui não é só o pai, os pais, podem responder pelos atos praticados pelos seus filhos, né? Comentamos sobre isso, citando o exemplo da responsabilidade civil. Então, se tem um filho menor de idade que sai na rua, cata uma pedra e joga na janela do vizinho, os pais serão responsabilizados pelo pagamento da janela. Então, isso é um resquício que nós temos que começa a ser trabalhado de maneira muito forte lá no direito hebraico. Algumas coisas são muito antigas e não mudaram. Nós ainda temos previsões muito próximas, muito parecidas. Alternativa D. A respeito do casamento, a futura esposa poderia ser comprada através de pagamento em dinheiro ou em serviços. A respeito da sucessão entre os filhos, o único que possuía direito à herança era o primogênito, sendo que as mulheres possuíam direito sucessório. Essa é a alternativa incorreta. A alternativa que você deveria marcar é a alternativa D. Por quê? Mulher não tem direito sucessório na sociedade hebraica. No direito hebreu, mulher não recebe herança. A herança ela é do filho primogênito. Então, aqui, mais uma vez, além de um conhecimento dos nossos estudos, se você tem um pouquinho de lembrança de histórias bíblicas antigas, você responde essa questão. A figura do irmão roubando o direito de primogenitura do outro irmão, se fingindo passar pelo outro. Nós temos exemplos da questão da mulher ser comprada por serviços. Lembra da história do Labão, em que o seu genro trabalha por anos para conseguir a filha mais nova e é passada a perna pelo seu sogro. Então, tudo isso demonstrando que, de fato, essa era a realidade do direito hebreu. Era assim que a banda tocava, sabe? Então, o erro aqui na alternativa D é essa fala de que as mulheres possuíam direito sucessório. O que é direito sucessório? Direito de herança. É direito de receber patrimônio pelo falecimento do seu ascendente, do seu genitor. E isso não é verdade. Questão número 6, e provavelmente a nossa última questão antes de eu ter que encerrar aqui, porque temos 5 minutos e 40 antes do Zoom me derrubar. Questão 6. Poderia ser equiparado à magistratura suprema dos hebreus, né, sendo composto por vários juízes. Então, aqui entra naqueles tribunais que eu comentei com vocês em sala, em que eu falei, olha, o judiciário hebreu ele é dividido em 3 principais tribunais. Aí a gente tem Tribunal dos 3, Tribunal dos 23 e Tribunal dos 70. Claro que eu não coloquei para você no enunciado quantos eram esses vários juízes, porque senão seria muito óbvio, né? Qual é a resposta correta? Essa era uma questão simples. A resposta correta é o Sinédrio. Sinédrio, também conhecido como Tribunal dos 70. Então, o Sinédrio, para o direito hebreu antigo, era o equivalente ao nosso STF, ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então, havia, sim, Tribunal dos 3, Tribunal dos 23, e tínhamos o Sinédrio como corte judicial máxima. Agiógrafo e Pentateuco não tem nada a ver com tribunal. Isso é divisão de livros bíblicos. Pentateuco, 5 os primeiros livros bíblicos, e Agiógrafos são livros com caráter histórico, que podem ser identificados na Bíblia. Isso não tem nada a ver com tribunal. Então, neste caso, a resposta correta é a alternativa A, Sinédrio, ou também Tribunal dos 70. Dá tempo da gente falar sobre a alternativa, sobre a questão 7, que é uma questão aberta, bem tranquila mesmo, questão 7. Apresente traços distintivos entre ciências ontológicas e as deontológicas, dizendo onde que o direito se enquadra nessa situação. Se tem um negócio que a gente falou muito, foi isso, né? O que são ciências ontológicas? Ciências ontológicas são as ciências que se dedicam ao estudo do ser, ao estudo das coisas como elas são. E as ciências deontológicas, que começam com D, de dever ser, são as ciências que se dedicam ao estudo das coisas como elas deveriam ser. Então, enquanto as ciências ontológicas analisam aquilo que é o caso da história, que é o caso da filosofia, da sociologia, as ciências deontológicas, elas analisam as coisas estabelecendo como as coisas devem ser, fixando regras de comportamento. O direito é uma ciência deontológica. Na verdade, o direito é a ciência deontológica por excelência. Porque se tem um negócio que o direito faz o tempo todo, é falar como que as pessoas têm que se comportar.
né? Então, direito é uma ciência deontológica. É isso a questão 7. Ontológicas, normas que estabelecem o ser, ciências que verificam o ser, como as coisas são, e deontológicas são áreas do conhecimento que analisam as coisas como elas devem ser ou como elas deveriam ser. Aí o direito se enquadra na ciência deontológica. Bom, para a gente não ficar na correria, eu vou encerrar essa reunião e já envio o link para o Cristiano em seguida. Só vou deixar ele carregar a gravação. E já envio para a gente terminar de resolver as questões, tá bom? Já eu volto aí.